que está em Bloemfontein. Eu lembro um tempo atrás que a esposa dele estava doente, tinha um problema também num nervo, e ela disse, eu falei com o que é que eu devia fazer. Nós às vezes confiamos mais nos médicos do que em Jesus, no Espírito. Se Ele nos criou, às vezes a gente devia dizer, Senhor, mostra-me. E eu fiquei a olhar para ela quando ela disse isso, e eu disse, eu tenho que fazer isto na minha vida também. E a razão que eu também falei nela é que o esposo dela está a pedir orações porque ela encontraram algo no estômago dela e não sabem o que é, se é canceroso ou se não é. Então ele pediu orações para a esposa dele, que Deus possa guiar e dirigir. Nós, em tudo que nós fazemos, quanto é que o irmão ou a irmã na sua vida pede a Deus, a direção de Deus? Nós, por exemplo, há pessoas aqui que têm negócios ou já tiveram negócios. Quantas vezes é que o irmão ou a irmã pediu a Deus e disse, Senhor, isto é a tua vontade, eu fazer isto ou não fazeres? Quando alguém vem e quer dar um trabalho ou quer dar um contrato, será que a gente vai e diz, Senhor, guia-me, eu quero saber se isto é a tua vontade ou não? Porque há muitas pessoas que já fizeram decisões e tomaram decisões e não é a vontade de Deus. O inimigo às vezes sabe, quando nós estamos a passar por uma situação, ele sabe pôr algo, um tropeço, algo para a gente pensar que isto é de Deus. E às vezes não é. É algo que Ele está a pôr para nós sermos apanhados e ficarmos em piores problemas. Com licença. Eu conheço pessoas que têm negócios ou tinham negócios e estavam numa situação difícil, não tinham dinheiro, não tinham recursos e alguém apresentou-se e disse, olha, eu tenho este trabalho para ti, se tu fazes este trabalho, vou-te pagar X. E a pessoa, como está numa necessidade, nem pensa, nem pede a Deus, vai e aceita aquele trabalho, e quando faz aquele trabalho, aquela pessoa até põe ele em mais problemas. Mesma coisa em casamento. A gente tem que pedir a Deus e dizer, Senhor, será que isto é a tua vontade? Porque às vezes a gente toma passos, no nosso desespero, a gente toma passos e pensa, eu vou fazer isto deve ser Deus. Mas às vezes é algo que o inimigo está a pôr, uma armadilha para a gente ser apanhados e ficarmos piores. Então, a gente falou sobre a importância de ser guiados pelo Espírito. E a gente viu algumas coisas que a gente demonstrou, só para relembrar aos irmãos. Por exemplo, se eu olhar para estas coisas, racismo, mentira, ansiedade, perfeição, orgulho, controle, rebelião, preocupação, suicídio, vícios, vergonha, pânico. Se a gente olhar para isto, acham que estas coisas são espirituais ou carnais? Mas quantas destas coisas é que talvez nós temos? Glutanaria, que a gente gosta, temos medo de qualquer coisa. Eu sei que, por exemplo, neste país a gente tem que ter cautela, tem que ter cuidado, mas às vezes a gente tem medo, e quanto mais medo
nós atraímos. É como um cão. Um cão conhece e cheira quando alguém tem medo. E parece que quando a pessoa tem medo, os cães vêm ter connosco. Não vão ter com os outros, mas connosco. Porquê? Porque eles sabem. E o medo, às vezes, é uma coisa que a gente pode transferir da nossa vida para a vida dos nossos filhos. Ansiedade, rejeição, controle, perfeição, mentira, racismo. São coisas que a Bíblia diz, quando a gente vive no Espírito, não há homem, não há mulher, não há judeu, não há gentil. Porquê? No Espírito não há raça, não há cor. Nós devíamos todos ser iguais. Agora a gente pode dizer amém, mas será que a gente vive assim? Será que a gente não tem essa situação? Quantos de nós é que entramos em pânico? Quantos de nós é que já passamos e pensamos em suicídio? Então, isto são coisas que são da carne. E não há um problema a gente às vezes, por exemplo, eu ter medo, estou a andar no carro, vejo uma coisa, tenho receio, tenho medo, mas há pessoas que não conseguem dormir, não conseguem, estão controlados por medo. Estão controlados, que têm pânico, têm preocupação, eu não vou ter que chegar amanhã, não sei o que é que vou fazer, eu não tenho que chegar, então estão a contar as moedas todas. E há pessoas que têm orgulho, sempre quando falam com a pessoa, eles é que sabem tudo, fazem tudo. Então a gente pode olhar para esta lista e pensar, o que é que eu, na minha vida, raiva? Há pessoas que estão sempre, nunca estão calmas, querem sempre zangar-se, nunca estão controladas, partem coisas, gritam. Talvez há coisas aqui nesta lista que o irmão e a irmã estão a passar, estão a batalhar. Mentira. Quantos de nós conhecemos pessoas que sabem mentir tanto, que eles mentem tanto que até eles próprios acreditam na mentira? Mas o problema com a mentira é quando a gente diz uma mentira, amanhã tem que dizer outra para tapar essa. E há pessoas que vivem assim, gostam de mentir. Porquê? Porque eles às vezes não pensam muito sobre si, então para mentir é para esconder a verdade. Quando a pessoa fala, eles dizem, não, eu não fiz isso, não fui eu, foi. Mas a gente sabe que essa pessoa fez. Então, como crente, não é? Há pessoas que dizem, não, há uma mentira branca e uma mentira negra. Então a gente pode dizer uma mentira branca. Eu vou dizer só uma coisa, é só desta vez. Eu não digo muitas vezes, mas eu vou mentir. E a gente mente para esconder e às vezes a gente somos apanhados e depois é um problema. Quantos de nós temos o hábito, eu não vou pedir para levantar a mão, de mentir? E às vezes torna-se algo que a gente usa para sobreviver. E a palavra do Senhor fala sobre isto. Então, o oposto destas coisas, então talvez o irmão ou a irmã pode ver certas coisas aqui, a vergonha, rebelião, ansiedade. E quando é uma coisa que está fora de controlo, não é do Espírito de Deus. Porquê? O que é que são as coisas que o Espírito de Deus nos dá? Se a gente for ver aqui, okay? Fruto do Espírito. O que é? Amor, fidelidade, bondade, mansidão, benignidade, domínio próprio, longanimidade
e gozo. Paz, obrigado para aqueles que viram a paz. Então, quantos de nós não temos, a palavra do Senhor diz em Filipenses 4, versículo 4 em diante, diz que a gente tem que ter uma paz que excede todo o entendimento. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quantos de nós, quando estamos a passar por uma coisa, começamos a ficar ansiosos, começamos a preocupar-nos e começamos a dizer, isto vai acontecer e aquilo vai acontecer. E quanto mais a gente fala isso, que isto vai acontecer, é isso mesmo que acontece. E não é fácil quando a gente está na cama e a gente começa a pensar. Quantos de nós deitamos e a gente começa a pensar? Começamos a pensar muito, a pensar. E às vezes nem podemos dormir. E quantos de nós, pensando, conseguimos resolver o problema? A gente pensa e depois no outro dia o problema está resolvido. O que é que acontece? Esses pensamentos roubam o nosso descanso. E às vezes a gente tem que tomar controle dos nossos pensamentos e a gente tem que dizer, não, eu não vou deixar esta preocupação tomar conta de mim. Eu tenho que ter uma paz que excede todo o entendimento. Porque Deus conhece o que está à frente. Se a gente começa a preocupar e a dizer, isto vai acontecer, o meu filho vai morrer, ou ele vai para o inferno, e a gente começa a declarar essas coisas, é isso mesmo que vai acontecer. Porquê? Porque a gente tem o poder da vida e a morte. E quanto mais a gente fala coisas, a gente começa a aceitar-se. E às vezes quando a gente estamos ansiosos e a gente não guarda aquilo que a gente pensamos, começa a tomar posse de nós. Quantos de nós andamos pelo Espírito? Em Gálatas 5, 16... vamos começar aí. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Quantas vezes é que a gente, quando estamos a passar por qualquer coisa, vamos pedir ao Senhor e pedimos, Senhor, dirige. Quando a gente está a tratar com funcionários do governo no telefone, quantas vezes é que a gente para? Eu lembro de uma vez que eu estava a tratar de com uma pessoa, e essa pessoa estava-me a maltratar-se. E eu até disse, porquê é que tu estás a falar assim comigo? E eu comecei-me a irritar-se. E os irmãos sabem, quando a pessoa irrita-se com essas pessoas, começa a ficar pior, porque depois eles começam a ferver. Então eu no meu espírito disse, Senhor, mostra-me o que é que esta senhora tem na vida dela. Qual é o problema? E Deus mostrou-me no espírito que a filha dela estava doente. Então eu parei e disse, olha, desculpa senhora, a tua filha está doente? E ela disse, sim, como é que tu sabes? Eu disse, não, o Espírito Santo mostrou-me. Posso orar por ti? E depois de fazer isso, a atitude dela mudou completamente.
Às vezes a gente ficamos tão controlados por as coisas que estamos a fazer que a gente nem dá oportunidade ao Espírito de Deus para trabalhar através de nós. Eu lembro de uma vez quando eu estava a trabalhar na oficina do meu sogro, eu estava ocupado e era uma senhora que ela veio lá e quando eu estava a trabalhar, eu estava a ver que esta senhora não estava calma. Então, eu continuei a trabalhar, mas o Espírito de Deus começou a contender comigo, a dizer, fala com ela, fala com ela. Mas eu a dizer, não, mas eu não posso falar, eu tenho que trabalhar. E depois eu comecei a falar, o meu sogro passou e disse, Bel, acaba o trabalho. E eu a pensar, eu tenho que trabalhar. Mas o Espírito Santo continuou a dizer, fala. E eu falei com ela e depois eu perguntei, não é? Porque é que a senhora parece que está tão ansiosa? E ela disse, olha, a minha filha é uma polícia e ela estava a ir atrás dos gatunos e tiveram um desastre com um carro e ela agora está numa coma. E recebi um telefonema que talvez ela não vai sobreviver. Então eu pensei, bem, eu agora tenho que tomar uma decisão. Ou continuo a trabalhar ou vou ouvir o que o Espírito de Deus está a dizer. Então eu parei e disse à senhora, eu posso orar contigo sobre a tua filha? Ela disse, podes, eu não tenho outra opção. Então lá na oficina a gente demos as mãos e eu orei. Disse, Senhor, tu conheces que esta senhora, a filha dela está numa coma. Senhor, vai e toca. Nós proclamamos vida sobre a filha dela. E eu deixei assim. Os irmãos sabem que no dia a seguir, logo de manhã, esta senhora estava à porta e disse, olha, eu quero dar um testemunho que a minha filha já saiu da coma e ela está bem. Então, quando nós estamos na nossa vida normal, nós não devemos ignorar a voz do Espírito de Deus. Nós temos que ouvir, nós temos que estar atentos. Quando a gente vê aquela senhora que está no Pick and Pay ou que é, e a gente está a pagar, a gente tem que dizer, Senhor, se há algo que tu queres que eu faça, porquê? Porque Jesus, onde quer que ele ia, ele ouvia. Quando ele foi ter com aquela mulher samaritana, foi o Espírito de Deus que guiou ele para ir lá. Será que nós, no nosso dia a dia, estamos a dar oportunidade ao Espírito de Deus para nos usar? Quando a gente está no bem bom, ou em outros lugares calistos, será que a gente está a ouvir e dizer, Senhor, porque às vezes a gente só vê essas pessoas como clientes, amigos, mas às vezes a gente tem que ir além disso e dizer, Senhor, o que é que queres que eu diga? O que é que queres que eu faça? Porque há pessoas que estão a vir lá e estão com problemas. E se nós estamos a viver no Espírito de Deus, temos que ser dirigidos. Porquê? Porque a gente leu, e eu vou ler outra vez só para os irmãos em Romanos 8,14, para a gente pensar-se. Okay? Romanos, por todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. A gente há um tempo, 2 ou 3 semanas atrás, a gente falou e Jesus disse, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Então, quando nós vivemos no Espírito, o que isso quer dizer? Não quer dizer que a gente, quando está a andar, está a flutuar. Não, quer dizer que no nosso espírito a gente ouve a voz de Deus. Quando Deus diz algo, a gente obedece. Quando a gente está a guiar no carro e o Espírito de Deus diz, volta, está ali uma pessoa, a gente obedece.
Quando a gente está a comprar algo e o Espírito diz, não compres. Ou não faças isto, não vais por ali. Quando a gente está a guiar no carro e a gente sente uma voz a dizer, olha, vai para esse lado, não ficas aí. Quanto mais a gente ouvir a palavra do Senhor através do Espírito, quando a gente está a passar por situações, quantas vezes é que a gente vai primeiro buscar o reino de Deus? O que é que a palavra do Senhor diz? Mateus 6:33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Quantos de nós começamos o nosso dia a dizer, Senhor, eu venho a Ti nesta manhã, eu entrego o meu dia a Ti, dirige-me, senhores, dirige-me, senhores. Quantos de nós, quando estamos a passar por certas situações, nós oramos e dizemos, Senhor, eu não sei o que fazer, eu preciso de Ti. Dirige-me, Senhor. O meu filho está a passar por isto, o meu esposo, a minha esposa. Senhor, dirige-me. Leva-me para a pessoa certa. Eu preciso de Ti, Senhor. Quando a gente busca a face de Deus, Deus abre portas. Deus dirige. Eu lembro um tempo atrás que eu e a Paula estávamos a querer vender a nossa casa e comprar outra casa. Então, o que é que a gente fez? Nós oramos a Deus e dissemos, Senhor, se isto é a Tua vontade para a gente comprar esta casa, que Tu nos possas dirigir através do Teu Espírito. E o que é que aconteceu? A gente fez a aplicação para comprar a outra casa e a pessoa que estava agora a aplicar para a gente ter o bond voltou e disse, olha, há aqui um problema. A tua esposa tem aqui um problema que ela não pagou e agora tem um caso contra ela. E com este caso, vocês não vão conseguir comprar a casa. O governo não vai deixar. Agora, a gente não sabia nada disso. Nunca ouvimos. E o que é que aconteceu foi que a Paula, ela trabalhava para o Marian College, mas depois ela parou de trabalhar, mas não disse aos homens das taxas que ela tinha parado e eles continuaram a cobrar. E quando ela disse, o que é que aconteceu? Houve 2 companhias que são pagas para as pessoas para irem ter com essa pessoa, para ir tirar o dinheiro dessa pessoa. E a gente não sabia. Então havia 2 companhias que deram um contrato para eles saberem onde é que estava a Paula para ir pedir esse dinheiro. Então o que é que aconteceu? A gente falou com uma dessas pessoas e eles disseram, olha, o teu caso, se tu fizeres uma aplicação, vai levar pelo menos 8 semanas para eles resolverem este problema. Mas agora a gente tinha feito uma oferta para aquela casa e eles só davam uns dias para aceitarem essa oferta. Então a gente começou a orar ao Senhor e dissemos, Senhor, Tu sabes que nós não somos culpados e não fizemos isto de propósito, isto é um erro. Senhor, pedimos que Tu nos possas dirigir. Isso foi uma segunda. Uma terça de manhã, a Paula teve que ir onde a gente paga as taxas, ela teve que ir lá ao escritório para ver se ela conseguia resolver esse problema e limpar o nome para poder ter o bond. O que é que aconteceu? A gente oramos de manhã e dissemos, Senhor, dirige-nos, porque a gente não sabe o que fazer e precisamos do Teu Espírito a guiar-nos. E a Paula foi, e ela estava na bicha, e uma senhora chamou ela e disse, olha, anda aqui, eu não sei porquê, mas
tu tens que vir aqui. Tinha outras pessoas à frente dela, e a Paula foi ter com essa senhora e explicou, olha, este é o meu problema, não é? Eu tenho que resolver, porque eles dizem que eu devo dinheiro, mas eu não devo dinheiro. Essa senhora disse, olha, eu vou resolver para ti, mas tu sabes que esse processo leva uns dias, umas semanas, tu não vais conseguir ter uma carta imediatamente. Mas olha, a senhora que ajuda a ti, está ali a advogada, ela está a sair ali do escritório, vai depressa ter com ela e fala com ela. E a Paula foi, e nesse momento essa senhora estava a sair para ir tomar o chá, ou o que é, e a senhora disse, espera aqui, eu vou voltar e resolver a tua situação. A senhora voltou, e a senhora olhou para a Paula explicou, e a senhora tinha que escrever uma carta e carimbar, uma advogada, e a senhora disse assim, eu não sei porquê, mas eu estou a sentir que devia ajudar a ti. E naquele momento, aquela advogada escreveu a carta, carimbou e deu a carta à Paula. Ela devia esperar dias, mas o Senhor resolveu naquele momento. E depois, ela foi ter com a pessoa que estava a tratar do nosso bond, foi ter com essa pessoa, e a pessoa disse, olha, eu sei que agora tens a carta e isto é muito importante, mas agora temos um problema. Essas duas companhias que têm o caso contra ti, alguém tem que ir com eles resolver o problema. E nesse momento entrou a pessoa que estava a vender a casa, a agente, e ela disse, olha, sabes uma coisa, esse nome que tu mencionaste, eu estou a vender a casa dessa pessoa. Eu conheço essa pessoa. Dá-me essa carta e eu vou ter com essa pessoa. Então essa senhora agarrou na carta, foi ter com essa companhia que tinha o caso contra nós. No mesmo dia, essa senhora livrou e resolveu o problema. E essa senhora que tinha o caso contra nós conhecia a outra companhia que tinha o caso contra nós. E ela contatou essa pessoa e em 3 dias a gente conseguiu resolver e limpar o nosso nome. Por quê? Porque quando a gente envolve o Senhor, a gente podia só comprar a casa e dizer, quero comprar. Não, a gente tem que buscar a face de Deus e dizer, Senhor, isto é a tua vontade para eu comprar ou não. Porque só Deus é que conhece o amanhã. Quando a gente envolve Deus, Deus opera. Deus opera. Houve outro caso que eu e a Paula queríamos comprar uma casa. Nos anos de mais ou menos 2000, a gente queria comprar aqui uma casa em Turfentine. E nesse tempo o Turfentine ainda estava mais ou menos more or less. E a gente foi lá e a gente foi ver a casa e era uma casa que tinha 4 quartos, 2 garagens e era num complexo e era bonita. E naquele tempo era 245 mil, Manuel, 245 mil randes. E eu e a Paula estávamos, não é, todos felizes que gostávamos da casa e a gente foi lá, fizemos uma oferta e o homem aceitou. Isto foi numa quinta, ele disse, olha, voltam outra vez para a semana, acho que foi na terça ou quarta, e a gente vai resolver este problema. E eu fui, na segunda a gente começou a sentir assim um bocado perturbados. Começamos a orar e a dizer, Senhor, eu não sei se isto é a tua vontade, mas a gente buscou a face de Deus. Quando a gente voltou, o homem tinha dito que a casa era para nós. Quando a gente voltou com a entrevista com este homem, ele olhou para nós e disse, olha, eu tenho más notícias. A gente disse, qual é a má notícia? Eu vendi a casa para outra pessoa que deu mais. E a gente tinha feito uma oferta em outro lugar, em Bassónia.
E a gente não sabia o que é que ia acontecer com Turfentine. Mas Deus sabia. Porque se a gente comprasse, ia ser mais difícil vender aquela casa no futuro. E Deus sabia. E quando a gente compramos a casa, ou o complexo ali em Bassónia, vendemos uns anos depois e recebemos 3 ou 4 vezes mais do que a gente pagou por aquela casa. Por quê? Porque a gente quis ser guiados pelo Espírito. Quando a gente está numa situação, seja o que for. Eu lembro de um testemunho de um homem que estava num avião e o avião começou a dar problemas. Eles eram para aterrar e não conseguiam aterrar aquele avião. Então o que é que ele fez? Como um crente, se a gente estava no avião, o que é que a gente ia fazer? Bem, o irmão diz orar, mas talvez a maioria de nós íamos começar em pânico com os outros, a dizer, isto é o meu último dia, vou telefonar à minha filha, pedir perdão, vou telefonar à minha avó, vou pedir perdão porque eu hoje vou morrer. O que é que aquele homem fez? Ele começou a orar a Deus e disse, Deus, eu não sei o que é que está a acontecer, mas eles dizem que as rodas do avião não saem para a gente poder aterrar. E este homem começou a orar e a dizer, Senhor, mostra-me. E os irmãos sabem que o Espírito Santo mostrou a ele o que é que estava a prender as rodas. E ele viu aquilo e ele foi dizer ao piloto, e o piloto foi dizer às outras pessoas que trabalhavam no avião, e foi isso mesmo que estava lá a afetar o problema. Quanto mais eu e o irmão e a irmã começamos a viver, e eu quero dizer isto como um aviso, os dias em que nós estamos a entrar, nós temos que ser guiados pelo Espírito. Nós não podemos ouvir o que o mundo está a falar. Esta coisa está-se a tornar mais e mais uma coisa que está a controlar a vida das pessoas. As pessoas, hoje em dia, a gente, em vez de pedir ao Espírito Santo, a gente pede ao Google. E a gente diz, dá-me um versículo a falar sobre isto. Há pessoas que até estão a falar em línguas e a dizer ao Google para interpretar as línguas. Através desta inteligência artificial. E há pessoas que já não vão à igreja, que têm um pastor artificial, ele está a pregar-se. E prega o que elas querem ouvir. Então, nós estamos a ficar mais dependentes. Porquê? Porque não é fácil ouvir a voz de Deus. Não é fácil ouvir o Espírito de Deus a falar. Porquê? Porque às vezes o Espírito de Deus não responde quando a gente quer. Mas a gente, como está? Hoje em dia queremos, os jovens querem comer, telefonam, em 10 minutos já está alguém à porta a dar a comida. E é assim que a gente quer que Deus responda. Quando a gente tem um problema, a gente não quer pagar o preço. A gente não quer buscar a face de Deus. A gente não quer dizer, eu vou meditar, eu estou doente, eu vou meditar em versículos sobre a cura divina. Eu vou meditar até Deus me dar vitória. Eu vou buscar a face de Deus. Não é fácil. Não é fácil esperar com paciência, dizer, Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio em Ti. E nesta manhã o Senhor está a pedir a nós, será que nós estamos a ser guiados pelo Espírito ou pela carne? Quantos de nós somos guiados pelo Espírito? Quantos de nós deixamos que o Espírito... E às vezes a gente gosta de mostrar que somos muito espirituais quando a gente vem para a igreja, não é?
A gente ao caminho para a igreja estamos a ter uma briga com a esposa e a ralhar e a gritar, não é? Depois chegamos aqui na igreja, paramos o carro, abrimos a porta. Oh, minha querida, vem, meu amor, vamos para a igreja. E a gente vai para a igreja e a gente assenta-se e a gente louva a Deus. Ah, Deus é tão bom, Deus é maravilhoso. Eu sei que os irmãos e as irmãs não fazem isso, não é? E depois na igreja estamos a cantar, glória a Deus, Deus é bom. E depois entramos no carro outra vez e lá começa aquele inferno outra vez. Começamos a ralhar com ela e a dizer, tu és isto e tu és... Mas saímos da igreja, estamos a dizer glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Então quer dizer que a gente foca mais nas coisas da carne. Quando a gente está com problemas com a esposa, ou o esposo, ou os filhos, quantas vezes é que a gente vai perante Deus e dizer, Senhor, neste momento, eu não sei o que quero fazer com a minha esposa. Neste momento, Senhor, eu tenho uns pensamentos, umas ideias, mas eu quero pedir, Senhor, ajuda-me e dirige-me, mostra-me qual é a solução para este problema. Quanto mais a gente começar a envolver o Espírito de Deus e que o Espírito de Deus nos guie, quanto mais a gente vai começar a ouvir a voz de Deus. E a gente vai sentir, Deus vai nos avisar quando é que é o fim do mundo. Deus vai nos mostrar o que é que vai acontecer no dia da manhã. A palavra do Senhor é clara e diz que os homens de Deus, eles ouviam e sabiam os sinais do tempo. A gente não pode ouvir o Trump ou este ou aquele. A gente tem que ir ao Senhor e dizer, Senhor, o que é que tu estás a dizer? Quando o médico diz uma coisa, a gente tem que dizer, Senhor, o que é que tu estás a dizer? Quando alguém fala algo contra nós, não vamos lutar na carne. Vamos orar e dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu venho contra todas as palavras que foram faladas contra mim. Senhor, eu destrói em nome de Jesus. Tu vais zelar por mim, tu vais lutar por mim. Não é na carne, porque é aí que o inimigo quer trabalhar e operar. Eu vou pedir a Marisa só para pôr aquela lista e vamos pensar, será que há áreas na nossa vida que a gente estamos amarrados? Seja racismo, seja mentira, seja ansiedade, seja... Racismo, a gente pode dizer, eu não sou racista. Eu lembro de uma vez estar a orar com uma irmã e essa irmã disse, eu quero ser liberta, eu quero seguir a Deus. E o Espírito Santo perguntou-me, pergunta a ela se ela é racista. Eu perguntei, a irmã é racista? Não, pastor, eu não sou racista. Quando eu comecei a orar contra este espírito de racismo, ela começou a manifestar-se. E começou a dizer, eu não posso perdoar aquele homem que fez aquilo a mim. Eu odeio. Raiva. Preocupação, pânico, medo. Nós temos de dizer, Senhor, renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Põe em mim o teu Espírito. Onde eu, Senhor, estou a reagir na carne. Senhor, dá uma paz que excede todo o entendimento. Dá-me paciência. Eu não tenho paciência. O que é que o irmão e a irmã precisa nesta manhã? Eu não sei qual é o seu problema, qual é a situação, ou talvez qual é a coisa que o irmão e a irmã estão amarrados. E precisa de Deus para dar vitória. E nesta manhã, talvez o irmão tenha um problema com ansiedade, glutonaria, preocupação,
controla a sua vida muito. E está a dizer, Senhor, eu tenho um problema com isto. Eu gosto de controlar. Eu não confio no meu esposo e naquilo que ele quer fazer. Eu estou sempre a controlar tudo. Não confio na minha esposa. Seja o que for. E nesta manhã está a dizer, Senhor, eu não posso continuar assim. Talvez até está dependente de comprimidos ou disto e aquilo, porque não consegue entregar o seu pensamento. Vamos só pôr o pé neste momento. Talvez nesta manhã o irmão e a irmã, algumas coisas que foram faladas, mencionadas. E a palavra do Senhor diz, aqueles que vivem pelo Espírito de Deus são os filhos ou as filhas de Deus. E quando a trombeta tocar e soar, aqueles que são filhos ou filhas de Deus vão ouvir. Porque vai ser um som que vai tocar o Espírito. Não vai ser na carne. E nesta manhã o Senhor está a pedir. O Espírito Santo está talvez a falar consigo e a dizer, tu estás sempre preocupado, tu tens sempre problemas, tu estás sempre ansioso, estás sempre a mentir, eu não sei qual é a sua situação, mas nesta manhã talvez tenha que entregar isso ao Senhor e dizer, Senhor, nesta área eu estou amarrado, eu estou preso, eu preciso de Ti, Senhor. Espírito Santo, liberta-me. Liberta-me nesta área, Senhor. Talvez estamos neste lugar e como marido, a nossa esposa não chega, a gente estamos sempre a olhar para outras pessoas, outras mulheres e Senhor tem que operar na nossa vida, que a gente possa dizer, Senhor, nesta área eu preciso do Teu Espírito. Eu quero submeter a Ti. Talvez está aqui, está sempre com medo, tem medo do escuro, medo do país, e não consegue descansar, está sempre preocupada com problemas, com situações. Eu vou dar a oportunidade, não sei qual é a sua situação, mas a gente vai orar. Se há pessoas aqui com necessidades, situações, primeiramente eu vou orar por si, podem levantar a mão. Talvez estão um bocado encavacados e não querem dizer a ninguém, mas querem só, pelo menos com a mão, dizer, pastor, eu tenho um problema. Eu quero que o pastor ore por mim. Se houver alguém, levante a sua mão e diga, eu preciso. Há várias mãos, pessoas que estão a levantar as mãos. Obrigado. E eu vou orar. Eu vou pedir para porem em si as mãos como se estivessem a entregar algo ao Senhor. Tem este tropeço, este problema, este vício, seja o que for. Talvez nem ninguém saiba. Mas vamos, como se estivéssemos a entregar ao Senhor nesta manhã e dizer, Senhor, eu na minha própria força, eu não consigo sair desta situação. Senhor, remove, através do Teu Espírito, tira isto da minha vida. Eu estou a viver uma mentira em frente dos irmãos na igreja, eu sou assim, mas lá fora sou de outra maneira. Senhor, eu não quero perder-se aquele dia que Tu vens. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Perdoa-me, Senhor. Neste momento eu vou orar. Ponha as suas mãos assim como se estivesse a oferecer ao Senhor esse problema, seja o que for. Se depois quiser oração, pode vir à frente. Se não tiver problema,
pode vir à frente, mas eu vou orar. Se é uma coisa pessoal e não quero falar com ninguém, eu vou orar. Pai, neste momento, senhores, tu vês cada irmão, cada irmã, Senhor, que está com a situação, o problema, o desafio, Senhor, e estão a entregar a Ti esta situação, porque, Senhor, não podem fazer na sua força. Mas, Senhor, Tua palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Senhor. Tu sabes qual é o problema, o vício, a mentira, Senhor. Pornografia, seja o que for, Senhor, doença, preocupação, ansiedade, Senhor, isso é um nome, mas há um nome que é sobre todos os nomes, e esse nome é Jesus, Senhor. Que cada vez que eles vão ser enfrentados com esse problema nesta semana, que eles possam clamar ao Teu nome e dizer em nome de Jesus, Senhor, onde há ansiedade, há preocupação, eu peço, Senhor Jesus, Tu és o príncipe da paz, vem sobre essas pessoas neste momento e que eles possam sentir uma paz que excede toda a preocupação, senhores, e que de hoje em diante possam buscar a Tua face e entregar esta ansiedade, esta preocupação, que não é de Ti, senhores. Em nome de Jesus, liberta, senhores, liberta o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Se houver alguém que queira que alguém ore consigo e quer expressar, pode vir aqui à frente. Há pessoas que podem orar consigo. Que Deus possa abençoar. Não esquecer as coisas que foram anunciadas. O culto de oração nesta semana, eu depois vou mandar uma mensagem. Eu sei que alguém veio, não é? Não sei se foram os irmãos. Os irmãos vieram para o culto de oração. Foi alguém que veio e a gente não tinha o culto. Não sei se ainda não pertencem ao grupo, por favor, podem dizer à Noémia para ela pôr o seu nome se tem WhatsApp, porque eu sei que alguém veio esta semana. Foste tu? Ok. Não estás no grupo? Ok. Então é só ver no grupo quando eu anúncio, ou dou um anúncio, porque esta semana, infelizmente, tivemos 2 funerais, então cancelamos, não é? Eu peço desculpa, mas que Deus possa abençoar. Podem falar com a pastora Noémia para pôr o seu nome no grupo, se não tiverem. Se precisarem de oração, por favor, venham aqui para alguém orar consigo, se é isso que quiserem. Deus abençoe, tenham uma semana abençoada e até nos vermos outra vez. Obrigado.